as pessoas. Exatamente isso que você está ouvindo. Não confie nas pessoas. Pelo menos não cegamente. Porque o homem é falho. E ele pode errar muito feio contra você. E daí você pergunta assim, mas faz parte da vida? Sim, faz parte da vida. Mas nós temos muitas vezes deixado, de discernir as relações verdadeiras das relações falsas. E muitas vezes colocamos a nossa fé numa pessoa e acabamos até mesmo tropeçando e nos magoando. E você sabe, quando a gente se sente traído por alguém, quando a gente se machuca com uma pessoa, depois demora para se levantar. Eu vou mostrar para você hoje aonde tem que estar a nossa confiança, como devemos nos relacionar com as pessoas. E eu vou fazer uma oração aí diferente por você no final. Eu vou orar para que Deus, ele tire as máscaras de quem está com máscara e que apenas os verdadeiros permaneçam. Se você quer receber essa oração, fica aí até o fim, porque essa palavra vai falar muito forte com você. Eu vou mostrar para você na Bíblia o que Jesus fala sobre as pessoas. Aí você diz assim, puxa, mas isso é muito extremo, não confiar nas pessoas. Eu acredito que não se trata de não confiar em ninguém. Se trata de ter dois pensamentos. O primeiro é que qualquer pessoa pode trair, certo? E o segundo pensamento é que a gente não pode ser cego. Então, eu confio, mas eu sei que o ser humano é passivo de erro e que ele pode, amanhã ou depois, me entristecer, magoar meu coração. Então, eu preciso ter, eu posso dizer, uma boa gestão das minhas emoções para lidar, com todas essas situações que nós vamos enfrentar durante a vida. Em João capítulo 2, no verso 24 e 25, olha o que está escrito, só para você ver. Mas o próprio Jesus não confiava neles. O próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, a gente tem que entender, a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no outro homem. É o que a Bíblia diz, maldito. Ou seja, não é uma pessoa abençoada, é uma pessoa amaldiçoada, que confia. Aí você diz, não, mas eu confio no meu filho, eu confio na minha esposa, eu confio no meu esposo, eu confio no meu pastor, eu confio não sei em quem. Olha, é como eu digo, você não pode ter uma confiança cega, no sentido que a gente tem que saber que a natureza humana, muitas vezes ela é falha, muitas vezes não, ela é falha. É claro que a gente fantasia muitas vezes que as pessoas têm que ser perfeitas, que as pessoas não podem cometer erro. A gente pensa assim, não, fulano é de confiança, fulano nunca vai fazer mal nenhum para mim. Você já viu aqueles negócios onde não se tem contrato e que só se tem a palavra da pessoa? Não, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Porque às vezes até com o contrato dá errado. Então, confiar demais é perigoso para você. Eu atendo muitas pessoas quando vêm aos meus eventos. As pessoas vêm de lugares muito distantes, do Brasil, do mundo. E tem pessoas que se magoaram dentro da igreja. Eu atendi um casal. Esse casal, ele ajudou a igreja a construir o prédio. Ajudaram o pastor. O pastor tinha um pequeno negócio, ajudaram o pastor naquele negócio. Depois deram um apartamento para o pastor, ou seja, uma família que estava totalmente comprometida, eles eram empresários muito bem-sucedidos. Daí o que aconteceu? Esse pastor pisou na bola, traiu a confiança deles.
E isso quase arrebentou eles, foi terrível. E daí eles me conheceram e começaram a caminhar com a gente nas escolas, nos eventos. E o que acontece? Eles estavam muito magoados, já não estavam mais frequentando a igreja, porque não acreditavam, sabe, que as pessoas dentro da igreja pudessem ter alguém, né, correto, alguém justo, enfim. E aos poucos Deus foi curando o coração deles e hoje já estão congregando de novo. O que acontece? O homem, por mais que você confie nele, ele é passivo de erro. Eu sou passivo de erro. Esse pastor é passivo de erro. Sabe, as pessoas que estão próximas de você são passivas de erro. O que acontece? Tem gente que tenta não errar. E eu acredito que há pessoas que elas tentam não errar. Elas tentam, sabe, não decepcionar os outros. E essas pessoas aí, ponto 10 para elas. Mas mesmo assim, as pessoas são passivas de erro. Então o que eu tenho que fazer? Seguir o conselho de Jesus. Se eu sei que a natureza do homem é má, né? Eu preciso seguir o conselho de Jesus. Qual que é o conselho de Jesus? Jesus disse assim, ó, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. O que significa ser simples como a pomba? Sabe, você não pode ser o tipo de pessoa difícil de conversar com você. Você não pode ser uma pessoa complicada a ponto de não se relacionar com ninguém, porque faz parte da vida a gente se relacionar com as pessoas, a gente caminhar junto. Só que tem um detalhe. A Bíblia também diz assim, ó, seja prudente como a serpente. Ou seja, não é porque eu caminho com uma pessoa que eu não tenho que estar esperto. Não é porque eu caminho com uma pessoa que eu não tenho que prestar atenção naquilo que ela está fazendo. Então, a partir do momento que eu vejo uma coisa errada, a partir do momento que eu vejo uma conduta errada naquela pessoa, aí o que eu vou fazer? Eu vou me afastar um pouco. Eu posso estar enganado, mas daí Deus vai me mostrar. Mas, se eu vi algo, eu vou me afastar. Eu vou ter a cautela, eu vou ter a sabedoria, eu vou ter a prudência de me afastar. Agora, isso tira a minha esperança no homem? Não. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas boas aqui nesse mundo. Olha, eu já me enganei muito com muita gente. Já me entristeci com gente que aprontou e aprontou feio para mim. Tive que lidar com cada coisa cabeluda que você não tem ideia. Você não tem ideia. Mas eu não perco, sabe, a esperança que há pessoas boas. Gente, eu conheço algumas pessoas, sabe, que você pode fechar os olhos porque sabe que aquela pessoa vai fazer a coisa certa. Ela vai ser leal, ela vai ser justa, ela vai ser fiel, porque ela é assim. Agora, isso não tira de mim eu posso dizer, a prudência. Eu volto a dizer, não importa o quão confiável é uma pessoa, não importa se uma pessoa tem um histórico, sabe, um histórico assim redondinho. Eu tenho que ser simples e prudente. Agora, se um pastor, né, um outro profissional, um empresário, seja lá o que for, aprontou, né, agora todo mundo não presta, não é assim que funciona. É que as pessoas tentam colocar todo mundo no balaio. Caminhe, mas seja simples como a pomba e prudente como a serpente. É assim que tem que ser. Mesmo que a pessoa nunca fez mal algum para você. Um detalhe, negócio é negócio. Amizade à parte. Trabalho é trabalho. Amizade, companheirismo à parte. Igreja, pastor, as pessoas são falhas. Agora, permanecer no erro, eu não vou poder andar junto. Uma coisa é a pessoa se arrepender e não fazer mais. Outra coisa é a pessoa continuar no erro. Se ela continuar no erro, eu vou ser prudente e vou me retirar. E vou procurar um lugar onde a pessoa está andando certo.
errou lá também, então eu vou para um outro lugar. Aí você diz, puxa, mas eu investi parte da minha vida naquele lugar. Não, você não investiu parte da tua vida naquele lugar. Você investiu no reino. Você investiu no reino. É assim que eu penso. Sabe, todos os lugares que eu passei, os lugares que eu fui bem recebido, os lugares que eu não fui bem recebido, sabe por que eu sempre fiquei tranquilo? Porque eu fiz para Deus. Eu tenho comigo isso. Tudo que eu fiz para Deus. Então, sabe, quem me tratou bem, quem não me tratou, os lugares que eu passei que não fui reconhecido, os lugares que eu fui reconhecido, todos os lugares eu caminho sempre sobre o mesmo prisma. Eu fiz para Deus. Então, quando alguém, sabe, me chama para pregar, tá? Digamos que eu vá pregar numa cidade, cheguei lá, eu me senti maltratado, digamos, que eu tenha me sentido maltratado, um exemplo só, tá? Que eu tenha me sentido maltratado, né? Fui lá naquele lugar, não fui honrado, não fui bem recebido. O que vai acontecer? Duas coisas vão acontecer. Primeiro, não irei mais. E a segunda coisa, ficarei em paz. Aí você diz assim, como que você vai ficar em paz? Eu ficarei em paz, porque eu fiz para Deus. Então, para mim não importa. Para mim não importa se Deus permitiu que eu chegasse lá, se Deus abriu a porta, se eu fui, eu quero fazer para Deus. E é assim que tem que ser. Porque as pessoas ficam muito com isso na cabeça delas. Elas ficam assim, puxa, mas eu ajudei tanto, eu fiz tanto, mas você fez para quem? Para o homem ou para Deus? Você fez para quem? Para o homem ou para Deus? Ah, mas foi lá na minha empresa, foi lá no meu trabalho, né? E eu me dediquei 20 anos do meu trabalho lá. Mas espera aí, você recebeu um salário para isso lá na sua empresa, no lugar que você trabalhava. Você foi remunerado. Ah, não, mas não foram justos comigo. Então você tem meios. Você tem meios, né, para fazer justiça. Ou você entrega isso para Deus e você teve tempo de tomar uma decisão sobre isso. Então nós temos que ter muita tranquilidade quanto ao nosso caminhar aqui nessa terra. A gente não pode ficar magoado, a gente não pode também desacreditar de todo mundo, mas a gente tem que ter prudência, ser simples e ser prudente, porque às vezes a gente perde a simplicidade. A gente fica tão complicado de lidar, porque está tão magoado, tão complexado, foi tão difícil, confiar nas pessoas, que tudo para a gente então, a gente pensa que todo mundo não presta, e não é assim que funciona, né? Tem pessoas boas, tem pessoas que vão caminhar só uma parte de tempo com você, e tá tudo bem, e um detalhe, sabe o que eu aprendi também, isso é muito importante? Às vezes, Deus não quer que aquela pessoa siga o caminho com você. Às vezes não é nem só por causa de você, é por causa dela também. Então fique em paz. Você tem que aprender a sair em paz dos relacionamentos, a entender, a sair, de um lugar, sair de um relacionamento na paz, sem briga, sem contenda, sem confusão. Aprenda, como Jesus, a natureza dos homens. Seja prudente e seja simples. Essa é a minha palavra para você. Quero fazer uma oração agora em favor da tua vida, para que Deus tire as máscaras de quem tem que tirar e para que Deus, deixe apenas as pessoas chaves na tua vida, as pessoas que existe um propósito de Deus para estarem aí. Amém? Posso orar por ti agora? Eu quero orar por você. E está preparado com essa oração? Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que as máscaras caiam e que permaneça apenas as pessoas que fazem parte do propósito e do destino do Senhor para a vida dessa pessoa. Livra ela do mal, Pai, livra ela do engano. Cura o coração daqueles, Pai, que foram machucados, daqueles que foram enganados ou traídos ou que se decepcionaram profundamente com as pessoas. Senhor, que essa pessoa possa levantar a cabeça e que ela não permita, Senhor, que o seu destino seja prejudicado por causa desse ressentimento ou por causa dessa dor. Traga paz a esse coração, traga alegria, traga força e levante de novo, Pai, aqueles que estão caídos. No nome de Jesus Cristo, amém e amém.